Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou estudante da Universidade do Texas, em Austin. Eu vou estar fazendo essa apresentação hoje para vocês, falando um pouco da universidade. Durante a apresentação, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, mandem aqui no Q&A, que é essa ferramenta aqui do Zoom que fica aqui embaixo, na barra embaixo, do lado de chat, que se a pergunta for sobre o slide que eu estou passando, eu vou responder na hora e também vou ter um momento de responder perguntas no final. Bom, quem sou eu? Meu nome é Lucas Soneto de Moraes, eu sou estudante de Business na Macomb School of Business, que é a escola de Business da Universidade do Texas. Eu sou da classe de 2024, então hoje o meu major é undeclared, mas eu estou na escola de Business, então eu tenho até o final desse semestre para escolher meu major, que dentro da escola de business tem 10 majors que você pode escolher, e isso é no final do seu quarto semestre. O meu primeiro e meu segundo semestre que foram online, e eu cheguei aqui em agosto do ano passado. Aqui embaixo está o contato, caso algum de vocês queiram me contactar depois para mais informação. Bom, aqui estão os dados da universidade. Ela foi fundada em 1883, na cidade de Austin, que é a capital do Texas. Inicialmente, a faculdade tinha o tamanho de 40 acres, que é um dos apelidos da faculdade hoje. Porém, hoje a faculdade tem mais de 430 acres. Esse espaço é dividido em 18 colleges, são escolas com majors diferentes. A faculdade tem 156 cursos de formação. Então, cada college serve para diferentes tipos de major. Quanto à demografia da faculdade, são mais de 51 mil alunos. Desses, mais de 40 mil são de graduação, ou seja, estão aqui por 4 anos. 9% de alunos internacionais, de 123 países diferentes. E também tem muitos alunos que estão fazendo intercâmbio aqui na faculdade. Tem um grupo muito grande de alunos intercambistas, até mesmo do Brasil, principalmente da PUC e da FGV, que vem fazer faculdade, vem fazer intercâmbio aqui. São mais de 3.100 professores e professores assistentes, então a proporção de alunos por professores da faculdade é muito boa, você consegue ter uma atenção boa. Tá bom. Tem uma pergunta aqui do Leonardo, ele está perguntando como funciona o processo de transferência interna. Foi admitido no College of Natural Science e gostaria de transferir para Cockrell. Então, Leonardo, eu conheço pessoas que transferiram de uma major para outra, conheço pessoas que estão tentando transferir nesse momento. Então, quando você vai de uma major, de um college que tem uma aceitação maior para um college que tem uma aceitação menor, geralmente é um processo mais complicado, mas totalmente possível. Tem algumas coisas que você precisa fazer. Você precisa manter um certo GPA, um nível de notas. Você precisa fazer algumas redações para conseguir essa transferência. E acredito também que com algumas cartas de recomendação de professores da própria faculdade, já que você já teria começado nesse momento. Aqui estão alguns dos rankings da faculdade. Lembrando que os rankings eles levam em consideração muitas coisas, como número de alunos internacionais, empregabilidade depois da universidade, no primeiro ano, e 5 anos depois também. Mas nos rankings gerais, a faculdade é listada como a 38ª melhor universidade do mundo e a 10ª melhor universidade pública dos Estados Unidos. Os específicos dos colleges, hoje a Universidade do Texas tem a 6ª melhor universidade de engenharia do país, a 9ª melhor universidade de ciência da computação, é a 12ª melhor universidade em management e a 15ª melhor universidade em finance.
Claro que isso, isso é muito baseado em números, mas é uma métrica boa para a gente ter quando a gente está escolhendo as universidades. Também tem a escola de comunicação, que é muito boa. Sem dúvida, todos os cursos têm muita qualidade aqui na faculdade. Outro fator que influencia os rankings acadêmicos são os investimentos em pesquisa que cada faculdade tem. A Universidade do Texas investiu 3 bilhões e 400 milhões de dólares em pesquisa em 2020. Então, isso serviu para melhorar a vida das pessoas. Também teve muito investimento em pesquisa da Covid, muito investimento em ciência em geral, muito investimento em inovação. Os investimentos são em forma de fellowships, grants e awards, que são fundos que são destinados a estudantes que estão com projetos ou têm pesquisas que querem levar em frente. É um processo não tão fácil, mas desde que você tenha um projeto coerente, que base em bons dados, você consegue ter acesso a esse recurso. E, além disso, cada escola tem sua área de investimento. A escola de business tem o Herb Keller Center, que é um centro onde eles destinam recursos para alunos que têm projetos de inovação. Posso dizer da minha experiência que toda semana eu recebo e-mail do Herb Keller convidando para cafés com startups, convidando para projetos de aceleração de startups e de empresas e de inovações. E também convidando a aplicar para fellowships, para grants e para awards. É uma coisa bem presente aqui na universidade, que tem um forte espírito de inovação. Uma coisa que que a Universidade do Texas se destaca bastante são os esportes. O futebol americano é um dos mais famosos dos Estados Unidos. O estádio tem capacidade para mais de 100 mil pessoas. Está sempre cheio. A torcida tem várias tradições, tem hinos, tem canções. Faz um certo tempo que não ganha o título, mas continua tendo tradição. O basquete da faculdade também é muito famoso. Revelou, para os que acompanham o basquete, Kevin Durant para o basquete. Ele estudou aqui e jogava aqui. O vôlei também é o melhor dos Estados Unidos, a equipe de vôlei feminina. E o futebol feminino também é bem famoso. E a Universidade do Texas também se destaca com atletas olímpicos. Desde o início das Olimpíadas, os alunos da Universidade do Texas já ganharam 130 medalhas. Só em comparação, o Brasil até hoje, os atletas brasileiros já ganharam 150 medalhas. Então, dá para a gente ter uma noção da potência esportiva que é a Universidade do Texas. E essa jogadora de futebol se chama Júlia Grosso. Ela fez o gol de pênalti decisivo para a medalha de ouro do Canadá nas últimas Olimpíadas de futebol. E com esse espírito esportivo existe o Big Ticket, que é o ingresso que dá acesso a todos os jogos de todos os esportes da fase regular dos jogos dos times da faculdade. Esse ingresso custa $175, ele é anual e acho que vale a pena para as pessoas que gostam de esporte realmente. E uma curiosidade que a torre da UT, que é um dos símbolos da faculdade, ela fica laranja quando algum atleta ou alguma equipe coletiva da UT vence jogos. Quanto ao dia a dia no campus, essa aqui é a Speedway, que é a rua principal do campus. Ela passa praticamente por todos os prédios, ou seja, todos os lugares que você tiver aula, ela é uma maneira que é a via por onde você vai passar para chegar. Ela é muito grande,
ela é bem nivelada, é bom, não tem subida, é bem arborizado e geralmente está mais cheio que isso nos horários de aula também. As aulas são realizadas em diferentes prédios que não são muito longe, mas também não são muito perto, então você pode esperar de 10 a 15 minutos para chegar na aula, andando. Quanto a locais de estudos, tem 17 bibliotecas, mas as pessoas gostam de estudar em diferentes prédios, tem até páginas de Instagram que mostram lugares diferentes onde se pode estudar. São muitos prédios, então sempre tem um lugar novo para você descobrir para onde estudar. As opções são muito variadas. Se você quiser, você passa um ano inteiro estudando em lugares diferentes, se você gosta de estudar fora do quarto, fora de biblioteca. E no dia a dia, a alimentação também, para os que moram no campus, é nos dining halls, nos lugares de alimentação dos dormitórios. E também tem restaurantes no campus, como o Chick-fil-A, o Panda Express, o Wendy's. Geralmente são restaurantes de rede, assim como cafés, como Starbucks. E tem restaurantes próximos do campus, que ficam na Guadalupe, na rua Guadalupe, que é a rua que passa logo em frente ao campus. É uma rua que tem diversos restaurantes, diversas opções de comida, algumas redes, outros locais, que é onde a maioria dos alunos se alimenta. Claro, se você morar sozinho, você também pode cozinhar e fazer sua própria comida. Tal housing, você tem duas opções, né? Como em qualquer faculdade, on-campus e off-campus. A UT não exige que alunos de primeiro ano morem no campus. Você pode morar no campus ou fora do campus no primeiro ano. Os dormitórios são dedicados para alunos do primeiro ano, em sua maioria. Essa foto aqui é do Jester, que é o maior dormitório que tem aqui na UT. Ele é mais antigo. Também tem o San Jacinto e o Kinsolving, que são prédios mais novos. Também tem opções de dormitórios apenas masculino e feminino, num total de 14 dormitórios. Muito se fala da experiência universitária nos dorms. Eu acho que realmente é algo que contribui. Como eu fiz o meu primeiro ano online, eu não tive a opção de morar no campus. Não sei se é algo que me fez falta, mas de fato é um lugar de mais interação, já que com pelo menos uma pessoa você tem que interagir com o seu roommate. Acho que é algo a se considerar. E também tem as opções off-campus. A maioria dos alunos vive no S-Campus, que é uma região que está sendo tomada pelo mercado imobiliário de prédios estudantis. Todos os dias, todo ano tem um prédio novo surgindo, um prédio novo sendo inaugurado. São prédios relativamente altos, de 18 andares, com várias opções de plantas de apartamento. E é onde se concentra a maioria dos alunos da graduação, de 4 anos, mais novos. O West Campus é basicamente um bairro feito em prol da UT. Ele cresceu em torno da UT. Então é onde a maioria dos alunos vive. E também tem o North Campus, que é uma opção mais barata e onde vivem mais alunos de pós-graduação. Ele é mais longe dos locais principais do campus, mas é um local mais calmo também, visto que é uma área mais suburbanizada e vivem menos alunos. No West Campus, os leasing são fechados individualmente, os aluguéis são fechados individualmente. Você não depende de outras pessoas para fechar um aluguel no apartamento, já que você está fechando o aluguel de um quarto individual.
As atividades no campus são variadas, tem complexos esportivos, como esse que está na foto, que é o IM Fields, onde tem diversos quadros de areia, alguns campos de futebol, campos de grama sintética, tem diversas quadras de tênis, é um complexo multiesportivo. Ele fica por volta de 15 minutos de ônibus do campus, e ele é uma opção mais completa de atividade esportiva. Porém, no campus também tem o Clark Field, que é um local onde tem alguns campos de grama sintética e pista de corrida, onde também é uma opção muito boa de exercício e de atividades físicas. Tem um total de 4 academias no campus. A mais famosa dela é a Gregory Gym, onde tem muitos equipamentos, muita gente faz exercício lá. E na própria Gregory Gym tem piscinas de competição e piscinas de lazer, que são frequentadas por alunos, principalmente aqueles que moram no campus. E o acesso é livre para os estudantes e geralmente fica aberto até às 7 da noite, mais ou menos o horário que o sol se põe. Então é muito bom. Também tem muitas atividades culturais no campus, sempre tem algo acontecendo. Aquela rua que eu mostrei no slide anterior, por onde vamos para as aulas da Speedway, sempre tem barraquinhas de organizações estudantis, de clubes, convidando para algo, mostrando algo, como workshops. E também, pelo menos uma vez por mês, tem shows no campus, tem atividades para alunos e ex-alunos da faculdade. Ex-alunos também doam, investem muito para a faculdade, um total de 480 mil ex-alunos na faculdade. Tem muitas apresentações de cultura e até mesmo de inovação. Tem uma história até que eu já vi algumas vezes um robozinho andando pelo campus, que provavelmente é do colégio de engenharia. É legal porque a gente está perto a gente está nesse ambiente esse ambiente efervescente de inovação e de cultura. Então é muito legal e as possibilidades que a faculdade te dá para encontrar seu espaço são muito boas. Aqui são as organizações estudantis. A UT tem 1.300 organizações estudantis diferentes. Elas são divididas em majors, interesses esportivos, organizações de festas, de eventos. Literalmente tem uma organização para cada pessoa, todo mundo tem seu espaço. São diversas organizações. Na Speedway, principalmente nos primeiros dias de aula, ficam diversas barraquinhas de organizações convidando os novos alunos para entrarem e fazer parte da organização. Eu acho que é algo muito importante, porque é uma ferramenta de socialização, também é uma ferramenta de networking e de levar para a vida e de você aprofundar o interesse talvez que você tem na sua profissão. Muitas dessas organizações fazem festas, têm eventos. Aqui na UT tem uma Greek Life forte, até, de fraternidades, sororidades. Porém, também existe eventos, festas que não são da Greek Life, que não tem ligação com fraternidade e sororidades. Você não precisa fazer parte de fraternidade e sororidade para ter acesso a festas, a vida noturna. Tem organizações internacionais, Planet Longhorn, LEBA e Brasa, por exemplo, vou dar esses exemplos. Planet Longhorn é uma organização para estudantes internacionais, a LEBA uma organização de business e economia para estudantes latinos, e a Brasa é uma organização brasileira. Teve até uma pergunta aqui do Rafael Nicastro, se existe uma organização estudantil brasileira na UT. Existe. Ela não é oficial ainda, mas é a Brasa.
Ela existe, inclusive, ela tem uma comunidade muito forte de pessoas ativas, pelo menos 40 pessoas ativas nos eventos que ocorrem da Brasa. Então, uma comunidade brasileira muito forte, que ao mesmo tempo não é muito grande ao ponto de ter vários subgrupos, mas é grande o suficiente para ser um grupo legal que consiga ter eventos, consiga realizar eventos deles mesmos. É uma organização muito legal. Quanto aos recursos da universidade, a universidade tem diversos recursos acadêmicos. Existe o Sanger Learning Center, que é tem uma pergunta aqui de quantos alunos brasileiros tem na universidade. Cave perguntou, você sabe quantos alunos brasileiros tem na universidade? Então, Cave, não existe um número oficial disso, mas existe a Brasa, que é a organização brasileira aqui na UT, e eu acho que ela tem por volta de uns 55 a 60 alunos, somando graduação e pós-graduação. Acho que os números são por volta disso. Então, como eu falei, não é uma população grande a ponto de ter vários subgrupos, mas é um número bom de pessoas ao ponto de ter uma organização compacta. Os recursos da universidade são diversos. Quanto aos recursos acadêmicos, tem o Sanger Learn Center, que é um centro de tutoria da faculdade, que independente das aulas que você tem, existem tutores lá para ou corrigir seu dever de casa, te ajudar em questões que você teve dúvida, até mesmo explicar conceitos que você tem. Existe o Undergraduate Writing Center, que é um centro de correção de redações, que acho que pode ajudar muito as pessoas, principalmente que são de cursos mais de humanos, que têm muitas redações. Eu nunca utilizei esse serviço, mas eu já escutei falar que é muito bom, que outras pessoas corrigem redação lá e viram melhor. E tem também, como acredito que todas as universidades americanas, office hours. Eu considero um instrumento muito poderoso, muito forte, muito importante no ensino, porque é um momento que o professor está lá justamente para tirar sua dúvida. Vamos dizer que você tem aula terça e quinta, e o professor tem office hours na quarta, e na sexta você pode ter a aula terça e algum conceito que você não entendeu, o professor vai estar lá na quarta para te explicar o que você não entendeu ou para te explicar de outra forma, até que você entenda. Ou o dever de terça que ele passou para quinta, você pode levar para ele te explicar novamente, você conseguir ter um desempenho melhor, visto que aqui todos os deveres de casa valem pontos e são significativos na sua nota. Também tem muitos recursos profissionais. Cada college tem seu Career Center, onde você pode montar seu currículo, você pode montar sua cover letter, e te ajudam com LinkedIn, o que colocar no currículo, também como aprofundar seu networking, como fazer contato com empresas, como se apresentar em feiras de carreira. Existe o Horns Link, que é como se fosse o LinkedIn dos estudantes e ex-estudantes da UT. E existe esse Hire UT, que é para alunos que querem trabalhar na própria universidade. Existem vagas no Learn Center, por exemplo, de tutor. Existem vagas nos restaurantes da universidade. Existem vagas para trabalhar como no serviço de transporte da UT. Enfim, são muitas opções aí de emprego no campo. São para todos os lugares que você vai, tem placas contratando. Então, isso é muito legal. E também tem os recursos de
saúde física e mental, que tem psicólogos, tem um contato de assistência psicológica pelo telefone, tem o hospital da universidade, então acho que isso é legal. Tem uma pergunta aqui do Érico Loyola. Os alunos têm a oportunidade de trabalhar no campus para ganhar uma renda extra? Sim. Como eu estava falando, Eric, os alunos têm sim essas oportunidades de trabalhar no campus, tem esses empregos no dining hall, você pode até trabalhar com esportes, você pode ser juiz de jogos dos alunos, tem várias oportunidades para trabalhar no campus, várias oportunidades de fazer uma renda extra realmente. Tem uma pergunta sobre o último slide, da Tatiana Nicasso. Qual a diferença de fraternidade e sororidade? Então, Tatiana, as fraternidades são organizações voltadas para os homens e as sororidades são organizações voltadas para mulheres. Essa é a maior diferença. E as fraternidades, elas fazem eventos e festas nas casas, e as sororidades não. Então, tem até uma diferença arquitetônica das casas, que as casas de sororidade geralmente usam o terreno todo como espaço construído, e as casas de fraternidade, elas têm um espaço maior, livre de quintal, de piscina, que é onde eles usam para fazer as festas. Tem essa diferença que quando você olha uma casa de Greek life, para você identificar se é de sororidade ou de fraternidade, isso ajuda. Se tem um quintal grande, uma piscina, geralmente é de fraternidade. As casas de sororidade não tem esse quintal para festas. Aqui é a localização da universidade. Vocês podem ver que a UT ela é bem central na cidade. Ela, como eu falei, fica localizada na cidade de Austin, Texas, que é a capital do estado. A cidade tem 950 mil habitantes e a região metropolitana que cresce mais rápido nos Estados Unidos. Um fator que pesa muito a favor da UT é a localização, realmente. Como vocês podem ver, ela fica bem acima de downtown, que é o centro da cidade. Dá para chegar... Em downtown você consegue chegar andando. Em 15 minutos você consegue chegar em downtown. Está no centro da cidade em 15 minutos andando. Se você pegar uma scooter, em 8 minutos você está. De carro, então, 5 minutos você chega em downtown. Isso é muito bom. Também tem um sistema de bicicletas aqui para alunos, onde você paga apenas $12 por ano e tem acesso a bicicletas elétricas que ficam espalhadas pela cidade, então é muito bom. Você consegue se locomover pela cidade com facilidade. E como está aqui, o campus é central na cidade, vamos dizer que ele está perto da civilização. Para mim pesou muito, porque não gostaria de estudar numa cidade universitária, porque realmente existem coisas para fazer nas universidades, mas são opções até certo ponto limitadas. Esse convívio com a cidade é muito importante, que a cidade de Austin também ela vem ganhando uma importância muito grande, até mesmo mundialmente. Ela cediu o maior evento de inovação do mundo, que é o South by Southwest. Ela tem um evento de música muito legal, que é o ACL, e é a região metropolitana que cresce mais rápido nos Estados Unidos. Então, muito dos investimentos que estão saindo da Califórnia estão indo para o Texas e principalmente para a cidade de Austin, que é uma cidade que é amistosa com os investimentos e, ao mesmo tempo, uma cidade culturalmente muito viva, porque, para você ter uma ideia, ela é considerada a capital mundial da música ao vivo. Então, qualquer barzinho está tendo música ao vivo. Então, é uma efervescência cultural muito grande. Pergunta aqui do Érico Loyola. Você considera a localização de UT boa para estudantes? Então, Eric, eu considero a localização muito boa,
claro que você não vai para downtown todos os dias, para o centro da cidade todos os dias, até porque acho que não é necessário. Mas UT é central na cidade de Austin, então isso é perfeito. Tem muitas empresas também na UT, então, em Austin, chegando em Austin. Semana passada teve a inauguração da Tesla Giga em Austin. A Tesla saiu da Califórnia e veio para Austin, então aqui está a parte de inovação e a parte industrial da Tesla. São muitas empresas chegando em Austin realmente, então a economia da cidade está bombando. Pergunta de Leonardo. O quão fácil é fazer amizade no campo sendo um aluno internacional com um campo gigante? Então, Leonardo, como eu falei, essas organizações mesmo, elas fazem com que essa faculdade gigante se torne uma faculdade amistosa, uma faculdade que não intimide pelo número de alunos, por exemplo. Realmente o número de 40, 50 mil alunos é intimidador quando você pensa. Porém, se você for pensar, tem alunos que nem todos os alunos fazem as mesmas atividades. Eu, por exemplo, gosto de jogar bola. Então, quando eu vou jogar bola, basicamente são as mesmas pessoas que estão lá. Então, as coisas que você faz, existem certas pessoas que também fazem isso. E essas pessoas que são realmente as pessoas que estão no seu dia a dia. Então, você não vê as 50 mil pessoas de uma vez. No dia a dia, você vê sempre as mesmas pessoas, ou, claro, tem sempre pessoas diferentes, mas você sempre tem contato com as mesmas pessoas. Se você quiser e se você for mantendo esse contato. Uma pergunta aqui. Tem alguma coisa que você sente que falta na cidade? Eu diria que um ponto negativo de Austin é a mobilidade urbana. Porém, eu não coloco isso só para Austin. Eu acho que é um ponto negativo da maioria das cidades americanas. Quando você é aluno internacional, geralmente você não tem um carro. Então, as cidades americanas foram feitas para carros. Então, mesmo que tenha esse serviço de bicicleta, onde tem como você chegar em downtown, chegar no Zilker Park, que é um parque maravilhoso na beira do rio, onde acontece o ACL também. Para alguns lugares, realmente falta, você sente a falta do carro e você tem que pegar o Uber. É algo que eu sinto falta de uma mobilidade urbana melhor na cidade, de um metrô, de um VLT, de um serviço bom, mas também tem um serviço de ônibus bom que, se você pesquisar, você consegue chegar em qualquer parte da cidade. E claro que se tivesse praia eu preferiria, mas também não tem como ser perfeito. Outra coisa também que eu ia esquecendo é essa parte norte de Austin vem crescendo bastante. Tem um super empreendimento que é o Domain. Ele é um shopping com também espaço residencial, tudo realmente um bairro planejado muito bom. E logo em frente do Domain fica o estádio do Austin FC, que é o time de Austin que disputa a MLS, que um dos donos é o ator vencedor do Oscar e ex-aluno da UT, Matthew McConaughey, que é casado com uma brasileira, inclusive. Então, realmente, o Austin FC tem até uma alma, vamos dizer, sul-americana, que tem muitos jogadores sul-americanos que jogam no Austin FC, fica aqui na parte norte de Austin. Aqui, como vida social e noturna, como eu falei do Greek Life, da UT tem uma forte presença de fraternidade e sororidades. Tem realmente muitas festas de fraternidade. Algumas são restritas para outros membros da fraternidade, mas algumas outras são abertas também. E essas são festas que ocorrem em casas, em quintais, não são super eventos, né? Também, como a gente se acostuma no Brasil muitas vezes. Porém, deixando claro de novo que existe vida social e vida noturna no sentido de festas e eventos fora da Greek Life. Muitas das organizações estudantis fazem festas, eles têm encontros,
mesmo para pessoas que não gostam de festas, com certeza tem coisas para eles fazerem no dia a dia e, claro, nos fins de semana, nos momentos de lazer. Tem a Sixth Street, que é a rua principal de bares e baladas em Austin, mas ela também é principalmente para pessoas acima de 21 anos. Tem muita música ao vivo em Austin, enfim, tem lugar para todo mundo. Tem parques, tem piscinas naturais, inclusive a piscina natural no Zilker Park, que vocês podem ver aqui no mapa, bem perto da YouTube. Esse fim de semana, inclusive, fui lá de bicicleta. São 15 minutos de bicicleta, muito tranquilo. Tem trilhas para chegar lá, tem outro parque antes, que é o Butler Park. Você tem uma visão maravilhosa da cidade, então, realmente, a cidade é fantástica. E nesse Zilker tem piscinas naturais, é realmente um lugar fantástico. Antes de eu ir para minha experiência especificamente, vou responder mais umas perguntas que faltaram. Leonardo perguntou o quão acessíveis são os professores e laboratórios para que os undergrads façam pesquisa. Leonardo, eu não sou major de science, mas pelo que eu posso observar e pelo que eu já vi a experiência de outras pessoas, me parece muito bom, porque naquele Hire UT, por exemplo, você tem a opção você tem várias vagas de aluno pesquisador, então são até posições pagas para você ajudar na pesquisa dos seus professores. Isso, isso para mim é fantástico, porque você está tendo aquele contato mais próximo do seu professor, então você está aprendendo coisas na prática e, além disso, sendo pago por isso. É uma coisa, me parece muito bom. E, como eu falei, os professores são muito acessíveis, todos os professores têm office hours, e os professores amam que você vá para office hours, realmente. Eles, acho que poucos alunos vão, então eu considero a office hours um instrumento maravilhoso para você aumentar suas notas até e ter um contato mais próximo com os professores. Você que é um science major, acho que seria muito bom. E os professores dão abertura total. Você pode chegar, mandar um e-mail para o professor e perguntar se ele tem alguma oportunidade para estudante undergrad, e ele com certeza vai te mostrar, porque isso aconteceu inclusive com o meu roommate. Ele perguntou ao professor e hoje ele trabalha na pesquisa do professor dele. Tem uma pergunta aqui de Pedro. O custo em Austin é muito alto? Então, Pedro, o custo alto e baixo é relativo. Quando você coloca em comparação com outras cidades do Texas, Austin tem um custo mais baixo. Porém, quando você coloca em comparação com cidades grandes dos Estados Unidos, como Miami, Nova York, Los Angeles, Austin tem um custo baixo. Hoje, o que realmente eleva o custo de Austin é a moradia, que é uma cidade que está tendo um desenvolvimento imobiliário muito forte nesse momento, que está crescendo muito. Então, como muitas pessoas estão se mudando da Califórnia para Austin, os preços estão subindo, mas ao mesmo tempo muita coisa está sendo construída, muitos bairros estão surgindo, então os preços tendem a se equilibrar entre o médio e o longo prazo. Aqui é a minha experiência, vamos dizer assim, de lazer em Austin. Nas fotos à esquerda é o time que a gente formou para as competições internas aqui da UT, o time de futebol, que é chamado de Intramurals. Esse nosso primeiro time era metade americano e metade brasileiro. A gente conseguiu chegar à final da competição de futebol, mas a gente infelizmente não ganhou. E o segundo time é o time que a gente formou nesse semestre, um time com mais americanos, mas que também é um time muito legal, conheci muita gente. E a gente chegou até as quartas de final desse semestre. O futebol, para mim, sempre foi uma ferramenta também de socializar.
como qualquer esporte, o futebol te dá uma oportunidade de conhecer gente nova, de fazer novos amigos. Então, acho que foi muito importante, além de ser bom para o seu corpo. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quando consigo, pelo menos 3 vezes por semana, tento jogar futebol. A foto logo do lado do time é de uma ponte que tem em Austin e passa uma linha de trem. Vocês verem como a cidade de Austin tem esses grafites, realmente é uma cidade muito com uma cultura muito efervescente, uma cultura jovem, uma cultura moderna. Apesar de estar no Texas, é uma cidade bem moderna, bem à frente assim nas questões sociais. Embaixo de uma festa que teve dessa organização brasileira, da UT, né? Que é a Brasa. Então, uma festa com esse pessoal. Aqui já é num clube, na Sixth Street, no lado direito. E embaixo do Halloween, que é uma festa muito legal que eu nunca tinha vivido, né? Por morar no Brasil, nós não temos essa cultura de Halloween. Essa é a minha experiência de housing. Eu nunca morei no campus, então realmente quando eu me mudei para cá, vamos dizer que foi um tiro no escuro. Eu não tinha certeza de onde eu estava vindo, para onde eu estava indo, porque eu estava no meio da pandemia e eu não poderia vir aqui visitar o local onde eu ia morar, mas no final acabou de ser um lugar muito bom. O prédio onde eu moro fica a 2 quadras do campus, me toma como 10 minutos para chegar nas minhas aulas. É muito bom, o que eles chamam de 4x4, né, que é 4x4. São quatro quartos e 4 banheiros, todos os banheiros privativos. Tem, tem essa sala bem grande, essa sala com cozinha integrada, uma cama boa, uma cama de casal. E essa aqui é a planta, aqui do lado direito é a planta do meu apartamento. E como os aluguéis são fechados individualmente, eu não conhecia meus roommates, então eu só fui conhecê-los quando eu cheguei aqui. O próprio prédio te junta com roommates de acordo com as suas preferências, de acordo com o que você faz. Eu acho que é um sistema que até funciona, não tive maiores problemas. Aqui são algumas das coisas que tem nesse prédio, mas que tem na maioria dos prédios. A maioria dos prédios tem rooftops, tem salas de estudo. Esse prédio que eu moro é muito bom, que aqui no meu andar, o segundo, tem essa área de estudo, que é maior do que isso. E tem várias salinhas que, quando você precisa se concentrar bem mesmo, você pode ficar numa dessas salinhas fechadas, que ela tem uma acústica muito boa, não tem muito barulho, não tem muitos ruídos quando você está lá. E em cima é o rooftop, que é um lugar onde tem churrasqueira, tem essa piscina, uma vista maravilhosa do campus, essa vista da torre, que é um símbolo da UT. Realmente é um lugar muito agradável. E como são os outros prédios também, são muito bons, pelo que eu pude frequentar até aqui. Antes desse balanço geral, vou responder uma pergunta aqui. Uma pergunta de como é o nome do seu prédio. O nome do meu prédio é Moon Tower. Eu moro nesse prédio aqui. E Érico Loyola perguntou: você tem recomendações de prédios bons para morar em West Campus? Sim, o Moon Tower é muito bom, esse prédio onde eu moro. Tem outros mais baratos. Tem o Lark, por exemplo. Tem o Torre. Tem o Villas on Rio. Tem o The Standard. Tem o Inspire. Tem o The Block. Tem vários. Então como eu falei, todo ano tem prédio novo. Ano que vem, a pessoa que estiver falando aqui realmente, provavelmente vai falar mais, vai falar de outros. Então, hoje são esses. Vamos dizer, tem 30 prédios diferentes. Ano que vem, provavelmente, tem 32, 35. A cidade cresce muito. É realmente impressionante. E Leonardo perguntou como foi minha experiência com o Core Curriculum da UT. Core Curriculum, para quem não sabe, é o currículo básico da universidade.
Então, você tem que ter 9 créditos de Science, 6 créditos de History, 3 créditos de Humanas, 6 créditos de Government, que incluem Government do Texas e Government dos Estados Unidos, e 3 créditos de Arts. A minha experiência com Core Curriculum foi boa. Eu fiz grande parte do Core Curriculum online, quando eu estava no Brasil ainda. Então, quando eu estive aqui, realmente eu não tive tantas aulas de Core, mas eu posso dizer que eu aprendi muito, principalmente nas aulas de Government. É uma coisa que eu me interesso e eu aprendi muito sobre as leis do Texas, sobre a Constituição do Texas, sobre as leis dos Estados Unidos, sobre como se desmontasse o que você está e você fosse montando, aprendendo parte por parte, como foi formado o lugar onde você vive. Isso é muito legal. Eu acho que o core é essencial para as pessoas entenderem o lugar onde elas estão. No balanço geral, eu acredito que eu não poderia ter feito uma escolha melhor. Outros motivos, a temperatura em Austin é muito boa. Hoje, por exemplo, 32 graus, aqui, ó, 32. Realmente, como eu morava no Rio, então, para mim não sinto muita diferença. Só nesses meses de janeiro e fevereiro deu alguma diferença, mas agora, para mim, a temperatura está perfeita. É uma temperatura muito boa para ir na piscina, ou andar de bicicleta, ficar no parque. Eu acho uma temperatura muito boa, dá vontade de fazer as coisas. Em janeiro e fevereiro, quando a temperatura estava muito baixa, realmente não tinha muita vontade de fazer as coisas. Não, pessoalmente, não consigo me adaptar tão bem a uma temperatura muito fria. Acho que é algo que a gente deve levar em consideração, porque é algo que acaba o frio, pelo menos comigo, tem a capacidade de mexer com o meu psicológico. Quando eu quero fazer alguma coisa, por exemplo, não consigo porque está frio. Isso realmente é algo que eu teria dificuldade de lidar. O espírito da universidade é muito legal, esse espírito de esporte, esse espírito de união, que está todo mundo unido, vamos dizer, em torno desse laranja queimado, que é a cor da faculdade. É maravilhoso. A faculdade tem símbolos, então a faculdade tradicional tem um símbolo que é a torre, tem os esquilos da UT, que são quase que o mascote da UT se não tivesse o bivo, que é o touro, que é o símbolo da UT. E de inovação, a faculdade que, estando em Austin, não poderia ser diferente. Uma cidade de inovação, uma cidade que vem crescendo muito, que merece uma faculdade que vá no mesmo caminho. E a localização, como eu falei, realmente muito legal. Eu acho que foi uma experiência de evolução pessoal, de aprender a lidar mais com as diferenças. É um local com poucos brasileiros, então mesmo que você queira, você pode conseguir andar com brasileiros, mas você não vai conviver só com brasileiros, então no começo você vai ter um choque de cultura, e que para mim foi muito bom, foi uma evolução muito boa. Se eu pegar há um ano atrás como eu estava, acho que hoje eu sou até uma pessoa melhor. Tem uma pergunta aqui, chega a nevar em Austin? Não, não é normal que neve. Esse ano caiu um pouco de gelo, mas ano passado nevou bastante, mas não é algo normal. Porém, eu acho que nos 4 anos que a pessoa fica aqui estudando, pelo menos um dos anos vai ter neve. Isso daí a gente pode dizer que vai, mas não é normal. Mas chega a nevar sim. Aqui eu estou com algumas dicas de application. Começar pelos simulados do SAT, do ACT. Eu considero muito importante os simulados, e tão importante quanto fazer os simulados corrigi-los. Quando você faz, por exemplo, 4 simulados e corrige, quando você volta no final desses 4 e vê o que está errado, com certeza você vai encontrar um modelo do que você está errando. Então, faça isso. Se eu puder te dar uma dica, faça isso, de voltar para ver o que você está errando. E a partir daquilo ali você estuda.
primeiro faça simulado, depois estude. Comece fazendo sem tempo, e depois, no final da sua preparação, coloque tempo. E o TOEFL, a mesma coisa, faça simulados, e principalmente estudar pelos simulados, acho que funciona. As redações é uma parte que merece seu tempo, acho que foi algo que, se eu pudesse voltar atrás, teria dedicado mais tempo. É algo que realmente faz a diferença. Conheço casos de pessoas aí que tiveram um trabalho de redação muito bom e conseguiram atingir níveis que nem esperavam, talvez. As cartas de recomendação, busque professores que são ligados ao seu major. Isso é importante, porque mostra a sua relação com aquela área de estudo, muito importante. E atividades extracurriculares, busque apresentar uma diversidade de atividades, que é algo que as faculdades realmente valorizam. E, claro, liderança. Tente sempre exercer liderança. E trabalhar, não só exercer, mas trabalhar na sua liderança para que, com o tempo, você consiga estar bem naquilo. Então, a apresentação é isso. Se tiverem algumas perguntas, por favor, falem, que embaixo está o meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém estiver vindo para YouTube, por favor, pode me procurar, que eu posso tirar outras dúvidas sem problema. Se tiver alguma questão, alguma pergunta, pode mandar no Q&A. Dá tempo de mais uma questão. Sim. A pergunta do Leonardo. Qual foi sua aula preferida até então? Boa pergunta. Da minha major, a minha aula preferida eu estou tendo nesse semestre, que é Accounting. Estou gostando muito, que eu finalmente estou vendo uma aplicação das coisas do meu curso. Acho que é muito bom. E de fora do meu curso, de aula core, a minha aula favorita foi Government 312, que é uma aula de governo americano e relações exteriores. É algo que realmente me encanta. E eu pude aprender muito com essa aula. E Government 310 também foi uma aula que eu aprendi muito. Foram 2 aulas que eu tive quando eu estava no Brasil e foram totalmente online. Eu não conhecia os professores nem nada e, mesmo assim, foram aulas muito reveladoras para mim, que me ensinaram muito. Então tá, gente. 8 horas aí no Brasil, 6 horas aqui. Eu tenho que terminar a sessão. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Agradeço pelas perguntas. Agradeço a todo mundo que esteve presente. Qualquer pessoa que estiver vindo para a UTI, tiver mais dúvidas sobre a UTI, pode me procurar, sem problema, está tudo tranquilo. Muito obrigado. Boa noite.